O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 128. Jantu santificado por 100 filhos. O rei mais tarde se junta ao sacerdote no inferno por cometer o pecado. Somaka disse: ó Brahmane, o que quer que deva ser realizado, faze exatamente o que for necessário. Como eu desejo ter vários filhos, eu farei tudo o que for prescrito por ti. Lomasa disse: então o sacerdote oficiou no sacrifício no qual Jantu foi oferecido como vítima. Mas as mães estão por compaixão, agarraram o filho impetuosamente e o afastaram. E elas gritaram: nós estamos perdidas. E elas foram tomadas pelo pesar torturante e agarraram Jantu pela mão direita, e choraram de uma maneira comovente. Mas o sacerdote oficiante segurou o menino pela mão direita e o puxou. E como águias pescadoras, elas gritaram em agonia, mas o sacerdote arrastou o filho e o matou e fez uma oferenda queimada da sua gordura de forma apropriada. E, ó deleite da linhagem de Kuru, enquanto estava sendo feita uma oferenda da gordura, as mães angustiadas cheiraram seu odor, e subitamente caíram ao chão e desmaiaram. E então todas aquelas mulheres encantadoras ficaram grávidas, e ó Senhor de homens, ó o filho da tribo Bharata, quando 10 meses tinha passado, uma centena completa de filhos nasceu para Somaka, gerados em todas aquelas mulheres. E, ó o monarca da terra, Jantu tornou-se o mais velho e nasceu de sua mãe anterior e tornou-se o mais querido pelas mulheres, mais do que os seus próprios filhos. E em suas costas havia aquela marca dourada, e daqueles 100 filhos ele era também superior em mérito. Então aquele sacerdote da família de Somaka partiu desta vida, como também Somaka depois de certo tempo. Assim sendo, ele viu que o sacerdote estava sendo torturado em um inferno terrível. E nisto ele questionou: por que, ó Brahmane, tu estás sendo torturado neste inferno? Então o sacerdote da família, muito chamuscado pelo fogo, falou a ele dizendo: este é o resultado de eu ter oficiado naquele teu sacrifício. Ó rei, ouvindo isso, o rei santo, o rei falou desta maneira ao Deus que distribui castigos para as almas dos mortos: eu entrarei aqui. Liberta o meu sacerdote oficiante, este homem venerável está sendo torturado pelo fogo do inferno somente por minha causa. Dharmaraja nisso respondeu assim: uma pessoa não pode desfrutar ou sofrer pelas ações de outra pessoa. Ó o melhor dos oradores, estes são os frutos das tuas ações, vê aqui. Somaka disse: sem este Brahmane aqui eu não desejo ir para as regiões abençoadas. Meu desejo é morar na companhia deste mesmo homem, ou na residência dos deuses, ou no inferno, pois, ó Dharmaraja, o meu ato é idêntico ao que foi feito por ele e o resultado da nossa ação virtuosa ou má deve ser o mesmo para nós dois. Dharmaraja disse: ó rei, se esse é o teu desejo, então prova com ele do fruto daquela ação, pelo mesmo período que ele. Depois disso tu irás para as regiões abençoadas. Lomasa disse: o rei de olhos de lótus fez tudo aquilo exatamente da maneira prescrita para ele. E quando os seus pecados estavam liquidados, ele foi libertado junto com o sacerdote. Ó rei, afeiçoado ao sacerdote como era, ele alcançou todas aquelas bênçãos às quais ele tinha direito por suas ações meritórias e compartilhou tudo com o sacerdote da família. Este é o eremitério dele, o qual parece encantador perante os nossos olhos. Qualquer pessoa alcançará as regiões abençoadas se ela passar 6 noites aqui controlando suas paixões. Ó rei dos reis, ó líder da tribo dos Kurus. Aqui, livres de expectativa e autocontrolados, nós devemos passar 6 noites. Fica pronto, portanto. Capítulo 129. Viagem. Lomasa disse: aqui, ó rei, o próprio Senhor dos seres nascidos, realizou um sacrifício nos tempos antigos, a cerimônia chamada Ishtikrita, que durou 1000 anos.
E Anvarisha, filho de Nabaga, sacrificou perto do rio Yamuna. E tendo sacrificado lá, ele deu 10 padmas de moedas de ouro para os sacerdotes auxiliares, e ele obteve o maior êxito por seus sacrifícios e austeridades. E, ó filho de Kunti, este é o local onde aquele soberano da terra inteira, filho de Nausha, e Ayati, de força imensurável, e que levava uma vida santa, realizou seus ritos sacrificais. Ele competiu com Indra e realizou seu sacrifício aqui. Vê como o solo está cheio de lugares para os fogos sacrificais de várias formas, e como a terra parece estar afundada aqui sob a pressão dos trabalhos piedosos de Ayati. Esta é a árvore Sami, que obteve só uma única folha, e este é um lago muito excelente. Contempla esses lagos de Parashurama, e o eremitério de Narayana. Ó o protetor da terra, este é o caminho que foi seguido pelo filho de Rishika, de energia imensurável, que vagou pela terra praticando os ritos de yoga no rio Raudhya. E, ó o deleite da tribo dos Kurus, houve o que uma mulher pisacha doente, que estava enfeitada com pilões como ornamentos, disse a uma mulher Brahmani, quando eu estava recitando aqui a lista de genealogia. Ela disse, tendo comido coalhada em Yugandhara, e vivido em Ashutasthala, e também te banhado em Butilaya, tu deves viver com teus filhos. Tendo passado uma única noite aqui, se tu passares a segunda, os eventos da noite serão diferentes daqueles que ocorreram a ti de dia, ó o mais justo da linhagem de Bharata. Hoje nós passaremos a noite neste mesmo local. Ó o filho da linhagem de Bharata, este é o limiar do campo dos Kurus. Ó o rei, neste mesmo local o monarca Yayati, filho de Nausha, realizou ritos sacrificais, e fez doações de uma abundância de pedras preciosas. E Indra ficou satisfeito com aqueles ritos sagrados. Este é um excelente local de banho sagrado no rio Yamuna, conhecido como Palakshavatarana, provindo da árvore banha, figueira de Bengala. Homens de mentes cultas chamam-no de a entrada para a região do céu. Ó o Senhor respeitado, aqui, depois de ter realizado os ritos sacrificais do rei Sarasvata, e de fazer uso da estaca sacrificial como seu pilão, a mais alta ordem de santos realizou o mergulho sagrado prescrito no fim de uma cerimônia sagrada. Ó monarca, o rei Bharata realizou aqui ritos sacrificais. Para celebrar o sacrifício de cavalo, ele libertou aqui o cavalo que era a futura vítima. Aquele monarca ganhou a soberania da terra por meio da virtude. Os cavalos que ele soltou mais do que uma vez tinham cor matizada de preto. Ó o tigre entre homens, foi aqui que Maruta, abrigado por Sambata, o líder dos santos, conseguiu realizar sacrifícios excelentes. Ó o soberano dos reis, tendo tomado seu banho neste local, uma pessoa pode contemplar todos os mundos, e ser purificada de seus atos maus. Portanto, banha-te neste local. Vaisampayana disse, então aquele mais louvável dos filhos de Pandu banhou-se lá com seus irmãos, enquanto os santos poderosos estavam proferindo palavras laudatórias para ele. E ele dirigiu as seguintes palavras para Lomasa, ó tu cuja força jaz na veracidade, em virtude desta ação piedosa eu contemplo todos os mundos. E deste lugar eu vejo aquele mais louvável dos filhos de Pandu, Arjuna, o cavaleiro de corcel branco. Lomasa disse, é assim mesmo, ó tu de braços poderosos. Os santos da ordem mais elevada contemplam dessa maneira todas as regiões. Vê esta Sarasvati sagrada aqui, apinhada de pessoas que a consideram seu único refúgio. Ó o mais digno dos homens, tendo-te banhado aqui, tu ficarás livre de todos os teus pecados. Ó o filho de Kunti, aqui os santos celestes realizaram os ritos sacrificais do rei Sarasvata, e assim fizeram os santos e os santos nobres. Este é o altar do Senhor dos Seres, de 5 yojanas de extensão por todos os lados. E este é o campo dos magnânimos Kurus, cujo hábito era realizar sacrifícios. Capítulo 130. Campo Kuru, Daksha declara que tudo que morre sobre ele irá para o céu.
Lumasa disse: ó filho da linhagem de Bharata, se os mortais dão seu último suspiro neste lugar, eles vão para o céu. Ó rei, milhares e milhares de homens vêm para este lugar para morrerem. Uma bênção foi pronunciada neste local por Daksha, quando ele estava engajado em sacrifício aqui. Nestas palavras, os homens que morrerem neste local ganharão um lugar no céu. Aqui está o rio belo e sagrado, Sarasvati, cheio de água, e aqui, ó o Senhor de homens, é o local conhecido como Vinasana, ou o lugar onde o Sarasvati desapareceu. Aqui está o portão do reino dos Nishadas, e é por ódio por eles que Sarasvati entrou na terra para que os Nishadas não pudessem vê-la. Aqui também é a região sagrada de Shamashodibeda, onde Sarasvati mais uma vez se tornou visível para eles. E aqui ela se encontra com outros rios sagrados, que correm para o mar. Ó conquistador de inimigos, aqui é o local sagrado conhecido pelo nome de Sindhu, onde Lopamudra aceitou o grande sábio Agastya como marido. E, ó tu cujo resplendor é semelhante ao do sol, aqui é o Tirtha sagrado chamado Prabhasa, o local favorito de Indra e que elimina todos os pecados. Lá é visível a região de Vishnupada. E aqui é o rio encantador e sagrado, Vipasa. Por dor pela morte de seus filhos, o grande sábio Vasista se jogou nesta corrente, depois de amarrar seus membros. E quando ele ergueu-se da água, ele estava desamarrado. Olha, ó rei, com teus irmãos para a região sagrada de Kasmera, frequentada por sábios santos. Aqui, ó filho da linhagem de Bharata, é o local onde ocorreu uma conferência entre Agni e o sábio Kasyapa, e também entre o filho de Nausha e os sábios do norte. E, ó grande príncipe, lá é o portão do Manasasarovara. No meio desta montanha uma brecha foi aberta por Rama. E aqui, ó o príncipe de destreza incapaz de ser frustrada, é a região bem conhecida de Vaticanda, a qual, embora adjacente ao portão de Videha, se encontra ao norte dele. E, ó touro entre homens, há outra coisa muito notável ligada a este local, isto é, que no término de cada yuga o deus Shiva, que tem o poder de assumir qualquer forma à vontade, pode ser visto com mais seus seguidores. Naquele lago também pessoas desejosas de assegurar bem-estar para a família propiciam com sacrifícios o portador do grande arco Pinaka, no mês de Chaitra. E pessoas de devoção, com as paixões sob controle, realizando suas abluções neste lago tornam-se livres de pecados e, sem dúvida, alcançam as regiões sagradas. Aqui é o Tirtha sagrado chamado Ujjanaka, onde o sábio santo Vasista com sua esposa Arundhati e também o sábio Yavakri obtiveram tranquilidade. Acolá é o lago Kausava, onde crescem os lotos chamados Kausesaya, e aqui também é o eremitério sagrado de Rukmini, onde ela alcançou a paz, depois de conquistar aquele sentimento mau, a raiva. Eu penso, ó príncipe, que tu ouviste alguma coisa sobre aquele homem de meditações, Brigotunga. Lá, ó rei, à tua frente está aquele topo imponente. E, ó o principal dos reis, além é Vitasta, a corrente sagrada que absolve os homens de todos os pecados. A água daquela corrente é muito refrescante e límpida, e é amplamente usada pelos grandes sábios. Ó príncipe, vê os rios sagrados Jala e Upajala, em ambos os lados do Yamuna. Por realizar um sacrifício aqui o rei Usinara superou em grandeza o próprio Indra. E, ó descendente de Bharata, desejosos de testar o mérito de Usinara, e também de conceder benefícios a ele, Indra e Agni se apresentaram em seu solo sacrificial. E Indra, assumindo a forma de um falcão, e Agni a de um pombo, se aproximaram daquele rei. E o pombo, por medo do falcão, caiu sobre a coxa do rei, procurando sua proteção. Capítulo 131. Falcão e pombo e Usinara. O falcão disse: todos os reis da terra te descrevem como um soberano virtuoso. Porque, ó príncipe, tu então paraste para cometer um ato não sancionado pela lei? Eu estou muito atormentado pela fome.
Não me negues aquilo que foi designado por Deus como o meu alimento, sob a impressão de que assim tu serves aos interesses da virtude, uma vez que na verdade tu a abandonarás, por cometeres essa ação. Nisto o rei disse, ó o melhor da raça emplumada, afligido por medo de ti, e desejoso de escapar das tuas garras, esta ave se aproximou de mim apressadamente pedindo pela vida. Quando este pombo procurou a minha proteção de tal maneira, porque tu não vês que o maior mérito está em eu não entregá-lo para ti? E ele está tremendo de medo, e está agitado, e está buscando sua vida de mim. Portanto, abandoná-lo sem dúvida é censurável. Aquele que mata um Brahmane, aquele que mata uma vaca, a mãe universal de todos os mundos, e aquele que abandona alguém que procura por proteção são igualmente pecaminosos. Então o falcão respondeu, ó o Senhor da terra, é do alimento que todos os seres derivam a vida, e é o alimento também que os nutre e sustenta. Um homem pode viver por muito tempo mesmo depois de abandonar o que é mais querido para ele, mas ele não pode fazer isso depois de se abster de alimento. Sendo privada de alimento, a minha vida, ó os soberanos de homens, certamente deixará este corpo, e alcançará regiões sem conhecimento desses transtornos. Mas por causa da minha morte, ó o Rei piedoso, minha mulher e filhos certamente perecerão, e para proteger este único pombo, ó o príncipe, tu não proteges muitas vidas. A virtude que fica no caminho de outra virtude sem dúvida não é virtude em absoluto, mas na verdade é iniquidade. Mas, ó o Rei cuja destreza consiste na verdade, é digna do nome aquela virtude que não é contraditória. Depois de instituir uma comparação entre virtudes opostas, e de pesar os seus méritos comparativos, uma pessoa, ó o grande príncipe, deve aderir àquela que não é antagônica. Portanto, ó o Rei, encontrando um ponto de equilíbrio entre as virtudes, adota aquela que preponderá. Nisto o rei disse, ó o melhor das aves, como as palavras que tu falaste são repletas de muito benefício, eu suspeito que tu sejas Suparna, o monarca das aves. Eu não tenho a menor hesitação em declarar que tu conheces completamente os caminhos da virtude. Como tu falas maravilhas sobre a virtude, eu penso que não há nada ligado a ela que seja desconhecido para ti. Como tu podes então considerar o abandono de alguém que procura por ajuda como virtuoso? Os teus esforços nesta questão, ó viajante dos céus, são em busca de alimento. Tu podes, no entanto, saciar a tua fome com algum outro tipo de alimento ainda mais abundante. Eu estou totalmente disposto a obter para ti qualquer tipo de alimento que te possa parecer mais saboroso, mesmo que seja um boi, ou um javali, ou um veado, ou um búfalo. Então o falcão disse, ó grande rei, eu não quero comer a carne de um javali ou de um boi ou das várias espécies de animais. O que eu tenho a ver com qualquer outro tipo de alimento? Portanto, ó touro entre kshatriyas, deixa para mim este pombo, a quem hoje o céu ordenou como meu alimento. Ó soberano da terra, que falcões comam pombos é a prescrição eterna. Ó príncipe, para suporte não abraces uma bananeira, não conhecendo a sua falta de força. O rei disse, viajante dos céus, eu estou disposto a te conceder esta rica província da minha família, ou qualquer outra coisa que possa parecer desejável para ti. Com a única exceção deste pombo, que se aproximou de mim desejando a minha proteção, eu ficarei contente em te dar qualquer coisa que tu possas querer. Deixa-me saber o que eu terei que fazer para a libertação desta ave. Mas eu não o devolverei para ti sob nenhuma condição. O falcão disse, ó grandes soberanos de homens, se tu concebeste uma afeição por este pombo então corta uma porção da tua própria carne e a pesa em uma balança contra este pombo. E quando tu a constatares como igual em peso ao pombo, então a dá para mim, e isso me satisfará. Então o rei respondeu, este teu pedido, ó falcão, eu considero como um favor para mim, e, portanto, eu darei mesmo para ti a minha própria carne, depois de pesá-la em uma balança. Lumasa disse, dizendo isso, ó filho poderoso de Kunti, o rei altamente virtuoso cortou uma parte da sua própria carne e a colocou em uma balança, contra o pombo.
Mas quando verificou que o pombo excedia sua carne em peso, ele mais uma vez cortou outra porção de sua carne, e adicionou à primeira. Quando porção depois de porção tinha sido repetidamente somada para pesar contra o pombo e nenhuma carne mais restava em seu corpo, ele mesmo subiu na balança, completamente desprovido de carne. O falcão então disse: Eu sou Indra, ó o rei virtuoso, e este pombo é Agni, o carregador de manteiga clarificada sacrificial. Nós viemos ao teu solo sacrificial desejosos de testar o teu mérito. Já que tu cortaste a própria carne do teu corpo, a tua glória será resplandecente, e superará de todos os outros no mundo. Enquanto os homens, ó rei, falarem de ti, a tua glória durará, e tu habitarás as regiões sagradas. Dizendo isso ao rei, Indra ascendeu ao céu. E o rei virtuoso Zinara, depois de ter enchido o céu e a terra com o mérito de seus atos piedosos, ascendeu para o céu em uma forma radiante. Vê, ó rei, a residência daquele monarca de coração nobre. Aqui, ó rei, são vistos sábios santos e deuses, junto com brahmanes virtuosos e de grande alma,